Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início, aos nossos exercícios práticos para a gente, aprender a teoria, que a gente havia visto na aula passada e, relembrar algumas coisas da nossa disciplina passada. Então, vamos lá. Beleza, já abri aqui o nosso exercício. Aí, o que a gente vai fazer aqui na primeira questão é uma coisa bem simples, bem fácil, olha só. Simplesmente aqui ele pergunta qual que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar nessa disciplina. E a gente viu, várias e várias vezes, inclusive conheceu ela na aula passada, que é a linguagem Python, beleza? Aqui tem algumas linguagens que eu coloquei para vocês já pegarem, que existem de fato essas linguagens, que é a C Sharp, Ruby, Java e a linguagem Portugal que a gente viu lá na primeira disciplina de lógica de programação. Beleza? Em seguida, a segunda questão ela diz o seguinte: qual o motivo do nome Python para nomear a linguagem de programação dessa disciplina? E a gente viu, conseguiu conceituar, brincar ali um pouquinho com a história dessa linguagem, uma linguagem maravilhosa. E a gente sabe, foi devido ali a um seriado britânico de comédia, cujo criador dessa linguagem, o Guidon von Rossum, gostava bastante. E aí ele queria, um nome bacana para a linguagem dele, um nome que fosse curto e bem forte, de algo que ele gostava bastante. E aí ele deu o nome de Python justamente porque o seriado se chamava Monty Python. Olha que bacana. Beleza, a terceira questão ela diz o seguinte, olha só, fazendo uma revisão, da nossa disciplina de lógica de programação, aquela disciplina que a gente viu mais cedo, olhando aqui, o script aqui abaixo, o que ele vai mostrar na tela, o que de fato ele vai mostrar na tela. Então a gente tem aqui, o início das nossas declarações de variáveis, então vem aqui o repartimento de variáveis, ó, num inteiro, num dois caracteres. Então o que basicamente ele fez aqui foi criar duas variáveis, um do tipo inteiro e um do tipo caractere, certo? Na parte de início do nosso algoritmo, ele atribuiu à variável num o valor 10, certo? O número inteiro 10. E na variável num2, ele atribuiu simplesmente um texto, Um texto com o nome 10. Olha que bacana. Depois ele disse o seguinte, olha, escreva, ou seja, é o nosso comando, de saída, para que ele possa escrever alguma coisa na tela. Então, basicamente, ele disse o número, e aí fez uma concatenação com a variável num, se escreve num2. E, de fato, o que vai acontecer aqui, basicamente, é o seguinte. Ele vai printar na tela o número dois pontos e colocar uma concatenação do número que foi atribuído nessa variável, que é o número 10. E aí vai, em seguida, dizer, se escreve e o texto, o texto do número em extenso, que é 10, justamente foi atribuída nessa variável caractere no 2. Belezinha? Então, basicamente, o que vai acontecer aqui, Vamos ver de fato nas alternativas o que vai acontecer aqui. Será que vai dar erro? Justamente não vai dar erro porque não tem nenhuma sintaxe errada, nenhuma semântica errada no código, nesse script. Então, basicamente, ele vai compilar, legal. Então, não vai dar erro. O número 10, aí ele vai printar, na tela o quê? Ó? O número 10 se escreve 10. Pode ser que sim. De fato, é isso aqui que ele vai escrever. Beleza? Inclusive, está até um espaço aqui, então é isso aqui. O número 10 se escreve 10. De fato, isso é uma verdade, Aí na C ele diz, o número 10 se escreve 10. De fato, isso aqui não fez nenhum sentido. Por quê? Porque quem está guardado na variável num é o número inteiro 10 e não o texto em extenso desse número. Beleza? Ok, o número num se escreve num 2. Não, na verdade ele não colocou aqui para ele escrever a variável. Na verdade ele fez uma concatenação, porque de fato ele fechou as aspas, colocou a vírgula e veio com a variável. Beleza? Então ele conseguiu usar a sintaxe corretamente para fazer uma concatenação. Joia. E a E é nenhuma das alternativas. De fato, a gente chega à conclusão de que a resposta realmente é a letra B. O número 10 se escreve 10. Beleza. A quarta questão ela é bem bacana também. Olha só.
Quais são as sintaxes dos comandos que correspondem às estruturas de seleção em Python? A gente viu, né, na aula passada que para as estruturas de seleção em Python, a gente vai ver que o senão, que a gente via lá no Portugal, é o if else, e o escolha caso é o switch case. Né? Tinha lá o se não, que recebia uma condição para ele executar determinado caminho. Aqui a gente vai definir como if else. If vem de se e else é um senão. Ok? Literalmente no português seria isso. O switch case, novamente, a gente vai escolher uma variável que é com o switch. Ele vai pegar essa variável e caso essa variável for um dos valores colocados no comando, ele vai executar aquele caminho. Belezinha? Ok, a quinta questão já pergunta quais os comandos correspondentes à estrutura de repetição em Python. As estruturas de repetição são aquelas que repetem várias e várias vezes o mesmo código, certo? E a gente viu lá que o para, né, é o for, beleza? Ah, e claro, a gente também tinha as outras estruturas de repetição. Inclusive eu não coloquei aqui para fixar, né, vocês. Então, olha só, a gente tinha o para, tinha o repita e tinha um enquanto. O repita, vocês lembram que em Python a gente chama de do while. Então essa é a sintaxe que a gente vai utilizar aqui no Python. E o enquanto a gente vai simplesmente utilizar o while. Beleza? A sexta questão ela diz o seguinte, olha, como normalmente chamamos os vetores na programação? Geralmente a gente chama de arrows. Não, né? Porque arrows ali é como se fosse o arrow lá da Liga da Justiça. Então, não. Matrizes. Geralmente a gente chama de matrizes, mas é muito difícil a gente chamar isso. Matriz, na verdade, é um caso especial de um vetor. Flechas de dados? Não, né, pessoal? Isso realmente não faz nenhum sentido. Arrays, olha, essa aqui realmente, que a gente havia visto na nossa aula, de fato, é assim que geralmente a gente vai chamar os vetores na programação. São os arrays, ou simplesmente arrays, beleza? São lá aquelas estruturas de dados homogêneas que vão guardar dados de um único tipo, beleza? E a letra E diz estruturas de vetores. Isso não faz nenhum sentido. Então, de fato, a resposta é a letra D, beleza? Continuando para a sétima questão, a gente vai dizer o seguinte, olha, cite duas IDEs que suportam a programação em Python. Lembra lá que as IDEs são os ambientes de desenvolvimento integrado, né? Essa sigla aqui é em inglês, né? Integrated Development Environment, beleza? E aí, as IDEs que suportam a programação em Python é o Spider e o PyCharm, beleza? Eu vou mostrar mais uma IDE bacana, que na verdade ela não é considerada uma IDE, porém, ela compila o código Python. Já é uma ferramenta bem útil, né? Um pouco mais avançada ali, porque deve entender um pouquinho de linguagem Markdown, mas é bem prática para a gente utilizar ela. Que é o Google Colab, né? Ele já é próprio do Google, então você consegue acessar essa plataforma online, beleza? E lá a gente consegue digitar comandos em Python. Então, belezinha, abri aqui o meu navegador, olha só que maravilha. Agora, eu simplesmente vou vir aqui, ó, no Google e simplesmente pesquisar, ó, Google Colab, já até me ajudou ali, ó. Pronto, eu venho aqui, ó, Welcome to Collaborator, que é para a gente já colaborar com o Google Colab e vai carregar aqui um instante para esperar. E aí, de início, vai aparecer essa aba aqui, que justamente porque eu já utilizo, né, o Google Colab para algumas coisas, então eu já fiz alguns trabalhos aqui. Fiz aqui, né, relacionado à minha engenharia, que é o Círculo de Moore e alguns esforços em estrutura. Então, foi programas que eu desenvolvi para fazer esses cálculos aqui. Se eu vir aqui nesse que eu fiz, né, para cálculo de esforços em estruturas, vocês vão ver que ele é bem básico para a gente utilizar ele. A gente vai começar, ó, importando, né? No caso, eu comecei importando algumas bibliotecas, tá? Eu importei aqui, ó, o NumPy e importei aqui o Matplotlib, né? E aí, eu usei isso aqui simplesmente porque o PyPlot é uma subclasse do Matplotlib. E aí, eu quis usar somente essa subclasse. Beleza?
Aqui eu posso renomear o nome da minha biblioteca, eu chamei ela aqui de NP e aqui de PLT. Aqui são alguns gráficos referentes aos diagramas de esforço, né, de uma viga. E beleza, aqui tem simplesmente um modelo de uma viga onde a gente quer descobrir os esforços aqui nessa viga, né, e plotar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, beleza? Então, aqui eu desenvolvi o meu código em Python. Percebe que aqui a gente consegue inserir imagens, textos junto com códigos e compilar apenas a parte que a gente quer. Então, por exemplo, essa parte aqui é uma parte compilável, tá? Onde é que vai ocorrer a interpretação do código que te retornar uma ação. Então, aqui basicamente ele só vai importar para mim, né, as bibliotecas. Em seguida vem esse texto aqui, né? Tá? Vem um modelo de uma viga, e a gente precisa entender como é que ela funciona. E aqui eu coloco os dados. Ó. Nesse campo aqui é justamente o campo onde eu vou colocar as linguagens em Python. Então, olha que maravilha. É interessante por conta disso. Aí aqui, ó, simplesmente tu compila e sucesso. Se eu abrir um novo aqui, ó, como é que funciona? Eu basicamente só preciso vir aqui em arquivo, novo notebook, e aí ele já vai abrir aqui um campo, né, bem novinho para a gente iniciar nossos códigos em Python. Olha só que massa. Ele começa aqui com o nome aleatório, né, Untitled2, e aí aqui, ó, eu já posso simplesmente colocar as linguagens em Python. Colocar aqui um Olá Mundo. Então, Olá Mundo. Pronto, né? Basicamente isso. E aí eu venho aqui né, para executar essa célula aqui, espera um pouquinho, ele vai fazer a conexão, né, com o compilador aqui do servidor. E olha só que maravilha, ele já printou aqui para a gente aqui embaixo, ó. Olá mundo. É bem massa aqui. A gente pode fechar, começar a digitar aqui em seguida, ó, tá? Que é tranquilo. Aí se eu quiser, por exemplo, colocar um texto, ó, posso adicionar um texto aqui. Então, ó, é meu primeiro programa de Python no Google Colab, né? Então, posso fazer isso. E aí eu posso editar, né? Colocar algumas edições aqui bacaninha, ó. Aí eu simplesmente venho aqui, ó, volto aqui e ele já colocou aqui para mim. Eu poderia, né, colocar aqui, ó, um pouquinho para baixo também. Ó, ele já moveu aqui para cima. E beleza, que é basicamente separado em células, onde tu pode desenvolver aqui mesmo. Pode entrar pelo celular também, bem básico, tá? Aí, ó, eu quero colocar mais um campo de código. Eu venho aqui e adiciono mais um campo de código. Quero adicionar mais um campo de texto. Venho aqui e adiciono mais um campo de texto, certo? Posso deletar por aqui, ó, certo? Aqui eu vou adicionar ó, mais um campo de texto. Compilando. Então, eu vou dizer, ó, compilando um Olá Mundo. Um Olá Mundo. Pronto. Simplesmente assim. Aí eu posso, ó, inclusive, colocar isso aqui em negrito. Ele já vai fazer isso para mim, tá? Isso aqui é baseado em linguagem Markdown, tá? Que é aquela linguagem de marcação. Olha que maravilha. Semelhante ao HTML, viu? Então, olha só. Compilando um Olá Mundo. Aqui ele vem dar um print. Olá Mundo. Eu executo essa célula aqui e pronto. Beleza? Ah, eu quero colocar mais uma linha de código. Pode colocar uma linha de código. Vou colocar aqui, ó, print, consegui, né? Consegui. Vou colocar as aspas, claro. Pronto. Aí, ó, olha que bacana. Se eu quiser compilar só essa parte aqui, eu compilo, ó. Olá, mundo. Se eu quiser compilar só essa célula aqui, também consigo. Beleza? Aqui ele já deu um erro aqui, porque de fato print não tem letra maiúscula, né? Então, olha só deletar aqui e colocar minúscula. Vou compilar novamente e aí tá, ó, consegui. Então, pessoal, esse foi nossa videoaula de hoje. Nossos exercícios estão bacaninha. Então, até mais, pessoal.